E falando em redes sociais, a gente vai tratar de agora um assunto que bombou principalmente em redes sociais, virou um caso de polícia e chocou o Brasil inteiro, autoridades e até legisladores em relação a este assunto, a divulgação de notícias falsas. Eu quero muito você participando com a gente. Só para você ter uma ideia, a partir do momento que a Polícia Civil lá de Araguari chamou a equipe de reportagem, a imprensa, para uma coletiva em relação ao caso dessa jovem, Jéssica Caneto, e a gente postou lá no nosso Instagram, @BalançoMinasTarde, a conclusão feita pela polícia. Gente, são inúmeros os comentários que estão surgindo de pessoas sem acreditar em relação ao até mesmo o trabalho que foi feito de investigação pela polícia. Tem que deixar muito claro que é um trabalho de investigação. A polícia abriu um inquérito e começou a analisar, até porque se tratava de uma coisa muito grave. Envolvia principalmente um site, envolvia notícias falsas e principalmente a preocupação de ter alguém de alguma forma motivado, ajudado para que essa jovem tivesse aí atentado contra a própria vida. O assunto eu sei que é muito delicado, mas comoveu o Brasil inteiro. E chamou a atenção do Brasil também quando o Whindersson Nunes resolveu gravar um vídeo explicando que não tinha nenhum tipo de relação com ela, que a notícia era falsa. E o pior, pedindo até mesmo às autoridades que algo fosse feito em relação à publicação dessas notícias, porque estava interferindo na vida das pessoas. E naquela época a gente já imaginava uma interferência na vida dessa jovem, da Jéssica. Aí a polícia, lá da cidade de Araguari, abriu um inquérito para investigar, para entender o que de fato aconteceu e para periciar o aparelho telefônico da Jéssica. Ela, de acordo com a própria mãe, de acordo com a própria família, já não tinha mais rede social. Não tinha mais rede social. Mas, de acordo com a própria mãe, ela ficou em estado de choque a partir do momento que se deparou com notícias falsas envolvendo o nome dela. Então a polícia começou a periciar o telefone dessa jovem e descobriu uma coisa, uma reviravolta muito grande e extremamente séria, que está sendo muito comentada em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Para a polícia, quem mandou a notícia falsa de uma suposta relação dela com o Whindersson Nunes foi a própria Jéssica. A montagem foi feita pela própria Jéssica. Júnior Oliveira está lá na cidade de Araguari, vai trazer todos os detalhes em relação a esse caso ao vivo aqui no Balanço Geral. E você sabe, aqui no nosso programa a gente explica direitinho, detalha tudo, deixa muito às claras para você, amiga que acompanha o nosso programa. Então, muito bem-vindo, obrigado pela grande e valiosa audiência. Júnior Oliveira, essa é uma reviravolta que ninguém imaginava, ninguém esperava, e vamos entender como que a polícia trabalhou para descobrir tudo isso, meu amigo. Ótima tarde para você, boa quarta-feira. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. E se alguém imaginava, queria provas, dessa situação. E a Polícia Civil, através dessa investigação muito bem feita, de passagem, joga luz agora a muitas dúvidas que havia. Vamos lembrar, Rafa, que isso aconteceu em 22, aliás, a morte aconteceu no dia 22 de dezembro do ano passado, mas antes disso, antes da Jéssica ingerir medicamento dentro de casa, ser levada para o hospital, infelizmente não resistir, perder a vida, ela já estava passando maus bocados, podemos assim dizer, por causa dessa situação de ter o nome envolvido com um humorista muito famoso, que é o Whindersson Nunes. Foi um turbilhão de informação, de notícias, páginas muito famosas, com milhares de seguidores, e tudo isso foi uma pressão muito forte em cima dessa menina daqui de Araguari. Ela que tinha uma rotina comum, uma jovem como qualquer outra no Brasil. Ela não era famosa, não era conhecida, e havia esse ponto de interrogação do tamanho do mundo, das pessoas ainda se perguntando: por que é que alguém escolheria uma jovem de uma cidade pequena para associar a um humorista e essa suposta relação?
Essa era a pergunta que a gente se fazia, nós jornalistas, nós da imprensa e também a comunidade aqui da cidade, de toda a região e do Brasil, como você destacou muito bem. Rafa, eu preciso dizer logo, porque já comenta-se muito, já estão colocando em dúvida a investigação da Polícia Civil. A gente até entende, você também que está acompanhando esse caso junto comigo, nossa equipe de jornalismo, a gente até entende a frustração dessas pessoas, né? Talvez não era a notícia que as pessoas gostariam de ouvir nesse momento. Mas, infelizmente, essa é que é a verdade e é o que aponta a investigação da polícia. A polícia usou todas as ferramentas possíveis para apurar quem havia criado essa notícia, quem havia criado esses perfis, como é que essa notícia chegou até essas páginas muito famosas, nesses portais que repercutiram muito essa notícia, e aí a polícia montou um organograma, Rafa, muito bem feito, e inclusive entrou na justiça com um pedido de quebra de sigilo. Isso é muito importante nesse processo, que mostra a lisura da investigação e a importância de se esclarecer um caso como esse. Mas antes de falar mais alguma coisa, vamos direto aqui com o delegado Dr. Felipe, que vai explicar para a gente como é que funcionou esse processo de investigação. Doutor, todo mundo já sabe. A Jéssica, ela então criou esses perfis, vários nomes, né, esses perfis falsos, e pegou aquela suposta conversa falsa também dela com o humorista, e ela mesmo começou a disseminar essa informação. Vocês perceberam isso logo que tiveram acesso ao celular dela, né? Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. A grande pergunta que a gente procurou responder desde o início é justamente essa que você fez. Quem criou essas notícias e o porquê, né? Então, a gente focou inicialmente nessa pergunta, e a partir desse momento a gente conseguiu identificar as primeiras páginas que teriam divulgado esse suposto relacionamento, né? Não foram essas páginas grandes, outras páginas a partir do dia 14 de dezembro já haviam feito essa divulgação, e aí nós chegamos nessas páginas menores e questionamos quem enviou a notícia, qual a fonte. E todas as páginas nos indicaram 3 perfis responsáveis por apresentar essas notícias, inclusive com prints das mensagens que foram enviadas, prints esses que foram confirmados posteriormente, através de acesso à própria rede social da vítima, né? E usaram nomes aleatórios, eu vi ali, né? Carlos, Suelen, nomes aleatórios. São 2 nomes aleatórios e um nome era o nome de um irmão dela, que ela já tinha tido até um conflito com ele, um terceiro perfil. Então, a partir do momento que nós identificamos esses 3 perfis, nós representamos, né, perante o Poder Judiciário por quebras de sigilo, né, de dados cadastrais, de criação dos perfis e também de IPs de acesso a esses perfis. E todos esses dados que foram decretados pela Justiça, todos esses dados foram recebidos e tratados, e nós identificamos todos eles tinham ligação ou com e-mail da própria jovem, ou com o telefone, ou com o endereço dela, e principalmente os endereços de IP, né? Os IPs de acesso a essas contas que efetuaram a divulgação, todos davam na residência dela, inclusive o plano de internet contratado por ela. Gente, vamos lá. O doutor está falando aqui, Rafa, que é o seguinte: logo que identificou esses nomes, esses perfis que receberam essa notícia, o que aconteceu? Ela criou esses perfis falsos, pegou esse print, a polícia ainda não conseguiu descobrir se foi ela mesma que criou essa conversa com o humorista ou se alguém fez para ela. Não foi possível chegar nesse ponto. Mas o que ficou claro para a polícia? Através desses perfis falsos, ela enviou esses prints dizendo: olha, essa pessoa aqui está com conversa com o humorista e tal. E aí a polícia conseguiu esses nomes, fez a quebra de sigilo, e tudo apontou através da quebra pelo IP. O IP é como se fosse a certidão de nascimento de um ponto de internet, a grosso modo, para as pessoas entenderem. Então, todos esses perfis, os acessos na internet, ligaram ao endereço de Jéssica, e nesse endereço, uma contratação de internet no nome dela. Vamos lá, doutor. Eu lembro que na investigação o senhor contou para a gente, queria ouvir os responsáveis pela Choquei, que é uma das páginas mais famosas, né, que fizeram essa divulgação, e além dos responsáveis da página, quem mais o senhor ouviu? O senhor chegou a ouvir o humorista? Não o ouviu? Só para a gente voltar um pouco no tempo. Sim, o humorista foi ouvido, né, principalmente para confirmar, né, que aquela conversa era falsa. Esse foi o principal ponto do depoimento dele. Ele confirmou para a gente que nunca teve nenhum tipo de contato com ela, então isso foi essencial. Além dele, o responsável pela página Choquei também foi ouvido. Outras 2 páginas menores também prestaram, os responsáveis prestaram depoimento, confirmando a origem das notícias, né, que eles tinham recebido.
e também pessoas ligadas a ela, familiares, amigos, etc. O humorista foi ouvido lá virtualmente ou na delegacia? Não, ele foi ouvido por videoconferência. Com o senhor mesmo? Comigo. E o que é que o senhor sentiu dele ali? Ele estava um pouco frustrado, né? Como é que estava a situação do Não, ele se mostrou totalmente aberto e se mostrou interessado em participar e esclarecer os fatos, né, da melhor forma possível. E ele estava muito envolvido com a situação, justamente também por ter causado um óbito. Ele comovido, e o interesse dele era realmente que fosse feita a apuração completa dos fatos. Exato. Vamos lá, Rafa. Bom, explicada essa parte, essa situação de que realmente, né, a Jéssica fez esses perfis, tudo começou, né, essas notícias começaram através dela mesma, tem um outro ponto importante, porque as pessoas devem estar se perguntando: essas páginas vão ser responsabilizadas por causa dessas divulgações? A gente ainda não tem o crime de fake news no Brasil, né? Ainda não é possível. O que seria possível nesse caso é a própria família, caso tenha ocorrido, né, alguma questão moral, entrar com uma ação, diferente da ação pública, né, é uma ação privada que a própria família tem que provocar a justiça para que aí, se tiver algum direito, tramitar através aí de um advogado. Bom, o que o delegado vai explicar para a gente agora é o que pesa nessa história, Rafa. É a questão do induzimento, auxílio ao suicídio. Nesse caso, foi um induzimento aí ao suicídio. Uma pessoa que fez um comentário, aliás, mandou uma mensagem diretamente aí para a Jéssica, com alguns dizeres ali, a induzindo a cometer o suicídio. O delegado vai até explicar isso para a gente, porque essa pessoa foi ouvida no Rio de Janeiro, numa delegacia. O doutor pediu uma carta precatória para que ela pudesse ser ouvida lá. E detalha para a gente, doutor, como é que foi esse depoimento por lá? O que essa pessoa contou? Ela chegou a assumir que realmente enviou essa mensagem para a Jéssica? O objetivo da nossa apuração era identificar realmente se alguém, de forma dolosa, né, induziu ou instigou ela ao suicídio. E nós identificamos uma mensagem de uma pessoa, de uma jovem de 18 anos do estado do Rio de Janeiro, que diretamente, né, mandou para ela no direct, induzindo ela a cometer suicídio. Essa pessoa foi identificada, ela foi ouvida no Rio de Janeiro. Na ocasião ela negou, ela disse que o telefone dela teria sido extraviado e teria sido hackeado. Nós fizemos pesquisa lá no Rio de Janeiro, não encontramos nenhuma ocorrência nesse sentido, e por essa razão ela acabou sendo iniciada pelo crime do artigo 122 do Código Penal. E esse processo contra essa pessoa continua, né? Agora vai ser seguir perante a Justiça e o Ministério Público. Exatamente. Bom, doutor, primeiro, vamos destacar que as páginas, nesse caso, viraram objeto de investigação, mas não serão indiciadas, né? Então, como eu tenho dito desde o início das investigações, o crime, esse crime que nós apuramos aqui, o objeto do inquérito é o artigo 122 do Código Penal, que é induzimento ou instigação ao suicídio. Esse crime só é punido no direito brasileiro a título de dolo. Essa falta de cuidado que as páginas tiveram de não apurar a fonte das notícias antes de fazer a divulgação não implica em consequência criminal para esse crime, uma vez que elas não fizeram com o intuito, de forma dolosa, né, direcionado para que a jovem cometesse suicídio. Mas isso também não afasta outros tipos de responsabilidade, como, por exemplo, responsabilidade civil ou, eventualmente, responsabilidade criminal por crimes contra a honra, mas para isso é necessária a manifestação da família, o que não aconteceu até o momento. Exatamente. Rafa, o delegado apresentou para a gente aqui, durante uma entrevista, e uma conversa que a gente teve, nós tivemos acesso a esses prints, como é que a polícia organizou essa investigação, ponto a ponto, muito bem explicadinho, um bom trabalho por sinal, doutor, parabéns. E eu gostaria que o senhor dissesse para as pessoas nesse momento, porque a jovem Jéssica, que infelizmente acabou tirando a vida, só Deus vai saber o que passou na cabeça dela, o porquê que ela fez isso, a gente nem quer buscar explicação para isso. Mas, através das palavras, através desses prints, dessas mensagens, e o que ela compartilhava com a família, humanamente, o que o senhor sentiu ali nessa investigação, tendo acesso a essas conversas, o que daria para a gente dar um pequeno pedaço de resposta, de sentimento para as pessoas que estão assistindo, gente que gostava dela, gente que acompanha essa história, talvez até mesmo estão frustrados com essa notícia, mas a verdade é essa, né, pelo que vocês puderam apurar nessa investigação. A verdade é uma só e a gente tem provas robustas, né, de tudo que foi apurado, e o que a gente identifica é que a Jéssica já vinha sofrendo um processo de depressão e era muito vulnerável em razão de uma grande exposição que ela mesma passava em redes sociais, internet. Muito embora ela tenha criado o perfil original dela mais recentemente, em dezembro,
mas ela, pelos relatos da mãe, de amigos, ela ficava muito tempo exposta a redes sociais. E a gente acredita que isso pode ter agravado o quadro dela, essa exposição, essa vulnerabilidade pode ter agravado o quadro, principalmente a partir do momento que ela passou a sofrer ataques, né, depois que essas notícias foram divulgadas. Vocês sentiram ali a necessidade dela de mais atenção, algo do tipo? Ela passava por tratamento psicológico, psiquiátrico, segundo relatos da mãe, né? Mas a própria mãe relatou que ela tinha um pouco de resistência em relação ao tratamento, então é normal, isso é comum em situação desse tipo, né? Então, infelizmente, era um caso realmente de saúde pública que, infelizmente, virou um caso policial. Exatamente, o senhor bateu num ponto importante. E muita gente que tá nos assistindo agora deve estar pensando também nessas coisas, né? É uma situação de saúde, de uma depressão, de uma família que havia se mudado há pouco aqui para Araguari e, de repente, teve um turbilhão de coisas acontecendo, infelizmente, com a morte dessa jovem. Doutor, para a gente finalizar, a investigação já está terminando, esse indiciamento dessa pessoa lá do Rio de Janeiro, como é que vai ser esse trâmite, essa parceria com a polícia de lá? A polícia de lá já prestou o apoio necessário, colheu o depoimento da jovem do Rio de Janeiro, nos encaminhou através da carta precatória, foi juntado aos autos e agora o inquérito será remetido à justiça para análise. O senhor acredita numa punição severa com relação a essa investigação de suicídio? Pelo que o senhor está percebendo na investigação, será que vai ser possível? Eu acho que também essa resposta para a família seria importante. Agora isso está no âmbito da Justiça e do Ministério Público, né? Agora a nossa parte a gente fez, a gente concluiu, e aí agora vai depender da Justiça e do Ministério Público. Doutor, muito obrigado pelas informações, bom trabalho mais uma vez. Ô, Rafa, esse é o desfecho, né? Pelo menos nessa fase da investigação da polícia com relação ao que aconteceu com a Jéssica Vitória em 22 de dezembro do ano passado. E a gente, mais uma vez, de perto acompanhando a investigação, tendo acesso a esses documentos. A polícia foi muito transparente aqui com a imprensa, porque havia essa preocupação e esse zelo da polícia também com relação à vítima Jéssica, né? De alguma maneira ela foi vítima, sim. E a gente vai buscando entender essa história que mexe com toda a família, mexe com nós jornalistas, mas o desfecho é esse. E agora é acompanhar os próximos passos, como o delegado acabou de dizer, está a cargo agora do Ministério da Justiça, né? O inquérito vai ser levado para a Justiça vai identificar qual promotoria vai dar encaminhamento a esse caso, e se essa denúncia for oferecida, claro que a gente volta a falar sobre esse assunto de grande repercussão nacional. Aí, Júnior Oliveira, agradece, por favor, doutor Felipe, conversando ao vivo com a gente, o delegado da cidade de Araguari, que investigou e trouxe todos os detalhes para a imprensa em relação a tudo que aconteceu envolvendo essa jovem, a jovem Jéssica. O Júnior citou muito bem, juntamente com o delegado, que lá nessa coletiva, ele apresentou algumas imagens, alguns prints de tudo que foi feito pela Jéssica para explicar para esse site, para divulgar a notícia falsa de um relacionamento que estaria tendo com o Whindersson Nunes. A gente vai mostrar para você ainda hoje no Balanço Geral que prints são esses, que foram divulgados para a imprensa agora há pouco, para a polícia até explicar para toda a sociedade o trabalho que foi feito, a investigação que foi feita, para chegar a essa conclusão de que a própria jovem teria divulgado as informações falsas e também, eu acho que é o mais importante, o cuidado que todas as pessoas devem ter de comentar um assunto numa rede social, de mandar uma mensagem em direct para uma pessoa, induzindo a algo, como se comprovou em relação a conclusão feita pela Polícia Civil. E essa pessoa vai sim ser responsabilizada pela Justiça, claramente, até porque já consta nos autos e ela foi ouvida lá no Rio de Janeiro pela polícia. Então, hoje no Balanço Geral, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu quero muito que você continue interagindo, participando junto com a gente, com esses detalhes minuciosos desse trabalho feito pela polícia que desvendou tudo isso numa reviravolta. Ninguém imaginava algo parecido, de que essa própria jovem tivesse aí divulgado esse tipo de informação, compartilhado esse tipo de informação. E envolve uma outra questão que o Brasil inteiro precisa discutir e a nossa sociedade precisa discutir. As pessoas estão doentes, muitas e muitas pessoas passam por problemas
psicossociais, psicológicos, psiquiátricos e precisam urgentemente de um acompanhamento, de um tratamento. E sinais são emitidos o tempo inteiro, tanto em rede social, online, quanto na hora do almoço, quando a gente senta em família para conversar. Será que estamos atentos a esses sinais? Estamos observando bem esses sinais para buscar ajuda, buscar um tratamento o mais rápido possível para ajudar essas pessoas que estão passando por isso? Então, essa também é uma discussão que é importante e relevante que precisa ser feita. Ainda hoje, no Balanço Geral, mais detalhes e novas informações e força para a família, força para a mãe, ela que conversou com a gente. A gente aí está numa torcida sempre por ela, o momento é muito difícil para a família, ela passa por esse luto e agora a polícia faz essa investigação e descobre, né, que a menina teria repassado essas informações. Essa é uma investigação feita pela polícia, então força para essa mãe, o momento é muito difícil, muito delicado. A gente tem que dar carinho, dar abraço, dar atenção para essa família que está passando por esse momento. Lembre-se disso. Ainda hoje novas informações e eu quero todo mundo comentando. Fique à vontade, corre lá nas nossas redes sociais, comente, dê a sua opinião e lembre-se da sua responsabilidade na hora que você utiliza até mesmo uma simples rede social para fazer um comentário. Como você está atingindo as outras pessoas.